E nessa noite eu quero falar sobre o primeiro passo para que a nossa vida seja posta em ordem. E esse primeiro passo é a santidade. É uma vida de santidade que constitui, de fato, o primeiro passo para que todas as demais áreas da minha vida sejam colocadas em ordem. Você não pode arrumar nada exteriormente se não fizer primeiro isso aqui dentro. Não existe essa coisa de colocar em ordem a minha casa só por uma declaração, somente por uma vontade, só porque eu acho, só porque o pastor diz, só porque está no banner, só porque esse é o tema do ano. Requer de cada um de nós uma decisão. E eu não consigo gerar ordem se aqui dentro não houver ordem. Eu não consigo me mover num estado de gerar ordem ao meu redor se aqui dentro isso não estiver acontecendo. E para que eu possa colocar aqui dentro em ordem, a palavra é santidade. Essa santidade é a ordem que Deus quer ver no coração do ser humano. Diga para a pessoa que está ao seu lado: santidade é a organização que Deus quer ver no seu coração. Aliás, é o estado interior de alguém que expressa, manifesta, que expõe aquilo que você deseja. Se você tem paz, aonde você chegar, se tiver em tumulto, vai haver paz, porque a paz que está aqui vai externalizar. Se você tiver santidade na sua vida, que é exatamente a ordem que Deus vê no nosso coração, então aonde você chegar, você vai ver que as coisas vão ser colocadas em ordem. Assim também, querido, aos olhos de Deus, esse estilo de vida de santidade é um estilo de vida organizado. Agora, um conceito sobre santidade é que a santidade na nossa vida é quando nós decidimos não nos contaminar com a sujeira do mundo. Algumas frases eu vou querer que você fale comigo para ficar bem gravada no seu coração. Diga assim comigo: santidade é a decisão de não se contaminar com as sujeiras deste mundo. Ou seja, queridos, no dia que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, o Senhor me chamou, dentre outras coisas, em primeiro lugar, para que eu seja santo. Tem 3 aspectos aqui porque eu preciso de santidade. Primeiro, em Efésios capítulo 1, versículo 4. Você vai me ajudar aí, Alan, com os textos? Em Efésios capítulo 1, no versículo 4, está escrito assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Queridos, Deus te escolheu com um propósito antes que o mundo existisse, antes que o mundo fosse criado, antes que tua mãe ficasse grávida de você, antes que aquela sementinha do seu pai fecundasse o óvulo. Antes disso, Deus já tinha escolhido você. E isso me faz entender que toda a criação foi gerada com um propósito: abrigar aqueles que haviam sido escolhidos de antemão. Isso é poderoso, irmãos. Deus criou as coisas deste universo para você, porque Ele preveu, Ele estabeleceu, Ele predestinou, Ele declarou consigo mesmo: um povo santo vai nascer, e esse povo precisa de um lugar, e esse lugar é a terra que eu vou criar, e ali vai ser gerado gente santa. Isso é poderoso demais, irmãos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Muitas vezes a gente inverte esse processo achando o seguinte: que Deus criou o mundo e precisava de habitantes e colocou habitantes. Não. Deus escolheu pessoas e criou o mundo para ser a casa dessas pessoas. Em segundo lugar,
Por que eu preciso ser santo? Porque essa é a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus. Diga comigo, porque esta é a vontade de Deus. Aí ele diz assim: a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A minha santificação, ou a minha decisão de não me contaminar com as coisas deste mundo. Eu queria pedir, eu estou vendo tanta movimentação, e eu queria pedir que todos que estão do lado de fora entrassem e recebessem essa palavra de Deus para o seu coração, porque vai gerar mudanças na sua vida, em nome de Jesus. Os cooperadores me ajudem, tragam de fora para dentro, não importa. Eu só quero lá fora o pessoal que está trabalhando com as crianças. Todos os outros, se estiver orando por alguém, termina a oração e volta já para dentro, em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Terceiro, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o terceiro propósito por qual eu preciso ser santo é porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Diga assim para o seu irmão: sem santificação não tem como ver Deus. E sabe o que se subentende disso aqui? Sem santificação ninguém verá a Deus. Entende-se que, primeiro, se você não tomar uma decisão por não se contaminar com as coisas deste mundo, primeiro, você não vai ter relacionamento com a presença de Deus na tua vida. Não tem como. Segundo, sem santificação, você não vai conseguir ver o agir de Deus na tua vida. É a decisão de não se contaminar com as coisas deste mundo que me leva a uma mobilização nas coisas de Deus. Quantos querem mais? A gente cantou aqui, quero mais de Deus. Quantos querem mais? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos ficar 24 horas dizendo: eu quero mais, 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 eu quero mais. Se eu não decidir largar a mão daquele pecado, eu não tenho mais de Deus. Eu posso jejuar a vida inteira, se eu não decidir largar a mão daquele pecado, eu não tenho mais de Deus. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Em última instância, irmãos, santificação é dizer não. Santificação é quando eu decidi de todo o meu coração, não para prostituição, não para mentira, não para os enganos, não para arrumar esquemas para não pagar imposto, não para seja lá o que for. Não, eu decidi viver uma vida diferente. Se eu quero pôr em ordem a minha vida, eu preciso ter a coragem de dizer não. Nos momentos de tentação, eu tenho que dizer não. E a Bíblia diz em Hebreus que ainda não resistimos até o sangue quanto ao pecado. Irmãos, é tão bom quando a gente vem aqui na igreja e a gente ouve uma palavra de ânimo, de poder, de graça, de fé. É tão duro quando a gente vem ser confrontado com a palavra de Deus, que nos desafia a mudar de vida, a deixar pecados, a deixar práticas, pensamentos, mentiras, iras, revoltas, mágoas, ressentimentos, sujeiras, coisas que pensamos, coisas que vemos, coisas que ouvimos, coisas que falamos. É duro quando precisamos ouvir palavras dessa maneira. Mas eu sei que eu estou aqui nessa noite diante de um povo chamado por Deus. Eu sei que eu estou aqui diante de um povo que não é covarde, é um povo corajoso, que diz diante do Senhor: Senhor, se é isso que tem que ser feito, é isso que eu vou fazer. Quantos são aqui? Quantos são dessa turma? Quantos são dessa turma? Pergunta para o teu irmão: você é dessa turma, irmão? Aleluia, porque se você é dessa turma, você é dos nossos. A questão, irmãos, a questão é que em nossa carne está o querer a impureza.
O problema da questão da santificação é que aqui, nessa carne, nesse osso, está o querer as coisas impuras deste mundo. Espera aí, pastor, mas eu estou vindo na igreja, eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui ao encontro, eu fiz firmando os passos, já não era para não ter mais esses desejos em mim? Querido, você e eu temos que entender que enquanto estivermos nessa terra, o nosso espírito foi recriado, mas esta carne, a Bíblia diz que veio do pó e vai voltar para o pó, e enquanto ela estiver abrigando o espírito vivo dentro dessa carne, essa carne aqui vai ter desejos nessa terra. E eu quero mostrar alguns textos para vocês. Por exemplo, Gálatas 5,17. Quero que você acompanhe comigo aqui no Data Show. O Alan vai precisar ser meio rápido. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Diga assim comigo: para não fazer o que eu quero. Qual é o problema aqui, irmãos? O problema é que o Espírito que está aqui dentro, a presença de Deus, essa presença que a gente acabou de cantar aqui, águas vivas fluem do trono de Deus, essas águas falam do mover do Espírito Santo, e esse mover do Espírito Santo na nossa vida, quer que a gente ore mais, quer que a gente busque mais, quer que a gente ore em línguas, quer que a gente fale da palavra, quer que a gente viva uma vida de santidade. O grande problema é que no meu dia a dia, esta carne briga com o Espírito, porque a carne quer fazer o que ela quer. Ela quer ter inveja, ela quer ter ciúme, ela quer se prostituir, ela quer mentir, ela quer fumar, ela quer beber, ela quer fazer tudo que não presta. E esse desejo não vai parar. Olha outro texto em Romanos capítulo 7. Esse texto vai nos ajudar a entender algumas coisas. Romanos capítulo 7, versículos 15 e depois do 17 a 22. Romanos 7. Você está em Atos. Romanos capítulo 7, no versículo 15. Diz assim: pois o que faço, não entendo. Olha aqui para mim antes de continuar aqui. Quem aqui já passou por momentos, eu sei que todos passaram, mas só para confirmar, situações que você para e diz assim: não entendo o que eu faço. Mas não é possível. Olha só o que diz o texto: pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. O apóstolo Paulo está escrevendo o dilema que ele vive. O dilema que você vive não é só seu. Talvez alguns aqui que estão ouvindo essa palavra estão entendendo que é uma resposta de Deus, porque por esses dias tiveram uma crise dizendo: ai meu Deus, eu não me converti de verdade, eu achei que Deus habitava em mim, eu achei que eu tinha tomado uma decisão séria, mas eu estou vendo que não, porque continuam essas coisas na minha vida. Quem passou por isso esses dias aí, levanta a sua mão. Deixa eu te dizer, olha aqui a resposta de Deus nesse texto. É o apóstolo Paulo que está dizendo, um homem de Deus, usado por Deus para milagres: o que eu faço eu não entendo. Mas vamos continuar, o versículo 17 a 22 diz assim: